porque eu não sabia falar. Ou melhor, não sabia que eu sabia falar e tinha vergonha de me expressar no microfone. Naquele tempo era só alguém anunciar o meu nome que as minhas pernas começavam a tremer. Hoje, eu estou aqui 40 dias depois de ter deixado a presidência da República. E eu brinco todo dia dizendo que nos primeiros dias de ex-presidente, você fica como se fosse um cão que cai de um caminhão de mudança. Você fica querendo saber que lado que você está e para onde você vai. E eu tenho muita consciência do papel que está reservado ao nosso partido, do papel que está reservado a mim e do papel que continua reservado aos partidos de esquerda no Brasil. E eu queria, portanto, começar cumprimentando o meu companheiro José Eduardo Dutra, cumprimentar o nosso querido companheiro presidente da CUT, cumprimentar o nosso querido companheiro Marcelo Deda, cumprimentar o nosso companheiro Agnello, nosso querido governador de Brasília, que está experimentando o sabor de governar pela primeira vez, nosso querido companheiro Eduardo Campos, parceiro de sempre nessa empreitada pela conquista de espaço para a esquerda, nosso companheiro Marco Maia, presidente, saído lá de Canoas dos metalúrgicos para virar torneiro mecânico. Percebe que os torneiros mecânicos estão galgando espaços importantes e ele ainda nem perdeu um dedo. Imagina isso. Nosso querido companheiro Humberto Costa, líder do PT no Senado, nosso querido companheiro governador Jacques Wagner, nosso querido governador da Bahia, nosso querido companheiro Tarso Genro, governador do estado do Rio Grande do Sul, nosso companheiro Tião Viana, governador do estado do Acre, também criado pela luta de um gaúcho chamado Plácido de Castro, nosso querido companheiro Roberto Amaral, presidente interino enquanto o Eduardo é governador do PSB, companheiro que foi ministro do nosso governo, companheiro genuíno, agora no Ministério da Defesa, me parece, nosso companheiro Rui Falcão, nossa companheira prefeita Luciana, nosso querido companheiro José Dirceu, nosso querido companheiro Ricardo Bezuini, Marco Aurélio, a presença ali do companheiro Olívio Dutra e do companheiro Guxiguem, que não vieram, mas deixaram a cadeira aí. Alguém deixou até um copo aí já esperando, pensando que vai ter drink depois. Companheiros ministros, companheiros prefeitos, estou vendo aqui o prefeito de Belo Horizonte, estou vendo a ex-prefeita Ana Júlia, do estado do Pará, estou vendo aqui vários companheiros. Governadora, desculpa, querida, é que eu estou vendo o Marco, prefeito de Belo Horizonte, e eu estou fazendo essa pequena confusão. Companheiro Dulce, companheiros deputados, deputadas, militantes, militantas, tudo bem? Então, eu estou com um discurso escrito aqui, mas acho que não cabe. Não cabe porque não tem muito sentido. Eu, primeiro, queria dizer para vocês que para nós compreendermos bem o significado dos 31 anos da existência do PT, era preciso que nós pudéssemos fechar os olhos por alguns minutos e imaginarmos o que seria o Brasil sem o PT. Imaginem o vazio político que existiria neste país se não existisse um partido com as características, com a força e com a composição heterogênea que tem o PT. Imagina o que seria do movimento social se não existisse um partido como o PT. Com defeitos, com virtudes, mas certamente com muito mais virtudes do que com defeito. Imagina o que teria sido as conquistas da sociedade brasileira sem a existência de um partido nos moldes do PT. Eu fico imaginando quando, em 1989 ou 88, aqui mesmo em Brasília,
foi proposto que eu fosse candidato a presidente da República. Eu voltei para casa imaginando que era uma brincadeira alguém me indicar para ser presidente da República. Sabendo que do outro lado tinha Ulisses Guimarães, tinha o Mário Covas, tinha Brizola, tinha Aureliano Chaves, tinha Fife, teve até Ronaldo Caiado. E eu ficava pensando o que as pessoas querem que eu faça no meio, porque também naquele tempo não era apenas o preconceito das pessoas mais pobres, era o meu próprio preconceito. Era um preconceito que estava arraigado nas minhas entranhas, porque eu fui preparado a vida inteira para que a gente não pudesse ser muita coisa na vida. E eis que nós conseguimos, depois de eu quase ficar devendo pontos ao Ibope, porque houve um tempo em Manaus que eu cheguei lá para ir visitar aquela hidrelétrica de Balbina, que é um monumento à insanidade. E eu cheguei lá, o Ricardo Couto pegou um jornal, o Estadão, e quando leu eu tinha caído de 3% para 2,75% na pesquisa. Eu quase jogo o Ricardo Couto do avião e eu falei, eu vou desistir, porque já não tem dinheiro ainda ficar devendo o voto para o Ibope, eu vou parar por aí. Para que eu quero ser candidato? Até que eu tomei consciência, meu querido João Paulo, e demarquei meu campo de classe. E por que eu demarquei o campo de classe? Era porque, como tinha muitos candidatos, eu tive que tomar a decisão, e foi uma decisão pensada, tomada junto com um companheiro que não está aqui entre nós mais, o companheiro João Amazona do PCdoB, de que eu precisava demarcar o discurso para um determinado tipo de gente, que era a chamada categoria organizada dos trabalhadores brasileiros. Era tantos candidatos que eu tinha que demarcar, eu tinha que escolher um público. E foi graças a essa demarcação do campo de classe, João Paulo, que nós fomos para o segundo turno com quase 17% dos votos. Mas antes disso, todos nós passamos um trabalho imenso para organizar um partido. Eu não me esqueço nunca, quando o pessoal ia no sindicato. Eu lembro que um dia eu estava no sindicato, Zé Eduardo, e chega 2 caboclos. Isso era mais ou menos 6 horas da tarde. Eu estou mais ou menos que nem os companheiros do governo. Se eu convido para reunir, ele fala, só depois das 6. Só depois das 7. No sindicato eu falava, só depois das 8 eu faço o PT. Até as 8 eu sou do sindicato. E chega lá 2 caboclos, um mais galego e um mais cara de índio mesmo. E queremos conversar sobre o PT. Eu falei, olha, eu não converso com o PT no sindicato. Depois que terminar o expediente, nós vamos no Bar do Gordo. O Bar do Gordo era o bar que a gente tomava uma 51 com limão e uma cerveja quente que era mais barata. Aí eu fui conversar com esses 2 companheiros. Sabe quem era o companheiro? Nada mais, nada menos que o Chico Mendes e o João Maia, que tinham vindo do Acre para discutir a construção do PT. Mas aí eu comecei a conhecer os companheiros da esquerda. Genuíno, Zé Disseu, Rui Falcão e tantos outros que me procuravam no sindicato. Queriam uma discussão, Roberto Amaral, infindável. Queriam saber se o PT era tático ou estratégico. Eu não sabia o que era isso. Eu só queria criar um partido, eles queriam que fosse tático ou estratégico. Aí eu lembrei de uma história de um companheiro militante de esquerda. Um companheiro militante de esquerda que era casado e tinha uma namorada. E esse companheiro foi chamado pelo partido e foi questionado pelo partido. Que história é essa de um militante revolucionário ter 2 namoradas? Ele falou, não. Uma é tática e outra é estratégica. Eu, se soubesse disso, eu se soubesse dessas coisas,
eu teria discutido com mais facilidade essa questão da tática ou da estratégia. Mas eu não sabia, então essas coisas demoraram um pouco mais. O dado concreto é que nós atravessamos momentos difíceis, tivemos experiências extraordinárias e depois que a gente fica maduro de barba branca como eu nem reclamo de ter perdido 3 eleições. Eu acho que as derrotas que eu sofri foi o tempo necessário para me calejar, para calejar o partido e para me preparar para ganhar as eleições de 2002 e a gente fazer o governo exitoso que nós fizemos. Eu espero que nunca antes na história do país, nunca antes, só depois do governo da Dilma, alguém tenha feito o que nós fizemos nesse país. Eu não vou ficar citando números, não vou ficar citando aqui o que foi feito, mas não tem um item que a gente possa comparar com qualquer outro governo antes de nós que a gente não tenha feito mais. E feito mais, eu diria muito mais. Numa demonstração de que nós estamos criando uma nova escola de governança neste país. Uma escola de governança em que não exista um governo que governe para 1/3 da população e o outros 2/3 são lembrados apenas nos dados estatísticos do IBGE. Uma governança em que leve em conta de que este país só será socialmente justo quando todos tiverem tendo condições de vida digna e decente. Vocês não sabem o prazer que eu sinto de ver pobre andando de avião. Vocês não sabem o prazer que eu sinto. Eu sei que tem gente que reclama esse tal de Lula, porra, vai pobre andar de avião, pobre tem que andar de ônibus ou de trem. E eu vejo eles entrar, não sabem nem sentar, não sabem nem qual é o procurar o banco, mas estão lá, sabe, estão lá. Ele não sabe o prazer que eu tenho, sabe, de ver, não tem mais carro velho na rua. Antigamente congestionamento era de Brasília velha quebrada. Agora é congestionamento de carro novo. E a gente nem pergunta se o cara é rico ou pobre. Ele é brasileiro e conquistou o direito de ter um carro. E os governantes, que me desculpem, os governadores, os prefeitos, que alarguem as ruas, porque o pobre vem aí. Cada vez mais carro, cada vez mais exigente e cada vez mais participativo. Pois bem, esse partido, sem querer ser melhor do que nenhum outro partido, talvez pelas características dele, porque veja uma coisa, Roberto Amaral, você e Marco Aurélio, que são grandes intelectuais, professores e catedráticos, não sei das quantas, qual é a diferença do PT dos outros partidos tradicionais? Qual é a diferença? É que, veja uma lógica fácil de compreender. Nos partidos tradicionais, se compreendia que a classe operária não tinha poder de liderança. A classe operária não sabia se autocoordenar, então tudo que ela fazia era espontâneo. Quem sabia fazer as coisas eram os letrados. Então se buscava gente na universidade para levar para dentro da fábrica. Eu era presidente do sindicato, de vez em quando aparecia figuras estranhas. Uma vez eu descobri que tinha uma militante que não era metalúrgica, porque eu estou no bar da tia. O bar da tia era um bar que a gente tomava uns goró no último andar do sindicato. E eu estou no bar da tia, entra uma companheira, moça jovem, no balcão, e fala, ô tia, me dá uma 51 com limão. Eu falei, pera, não é operária. Operária jamais pediria uma 51 com limão. Vamos ver de onde é. E aí fomos descobrir que era uma estudante de jornalismo de Curitiba que foi ser metalúrgica na Volkswagen em São Bernardo. A gente ia descobrindo as coisas pelo comportamento das pessoas. Qual é a diferença do PT dessa lógica política de trazer um estudante para ser um operário? É que o PT fez o operário virar estudante, fez o operário virar político, fez o operário virar presidente, fez o operário virar presidente da Câmara, e foi assim uma mudança de comportamento que nós chegamos. E é por isso que nós despertamos inveja. É por isso que nós despertamos ódio. Esse moço aqui disse uma coisa que eu ainda não vou dizer.
da tentativa de criar diferenças entre o nosso governo e o governo da Dilma, como se fosse dois governos, como se a Dilma não fosse do governo do Lula e o Lula não fosse do governo da Dilma. Eu apenas não estou no governo, mas sou governo tanto quanto qualquer companheiro que está no governo. O sucesso da Dilma é o meu sucesso. O fracasso da Dilma é o meu fracasso. Então, o que a gente percebe é que essa gente, metida a ser informadores de opinião pública, não entende nada de psicologia. Porque a minha relação política com a Dilma é indissociável. Nos bons e nos maus momentos. Não é uma aventura. É um projeto que estava construído e nós acreditávamos neles quando eles diziam que a Dilma era um poste. Não éramos nós que dizia. Nós a lançamos candidatos, acreditávamos nela e elegemos ela. Eles é que diziam. Ela não está preparada, ela não sabe fazer política, ela não sei das contas. Agora, já sabe, ótimo. Toda vez que vocês falarem bem da Dilma, eu baterei a palma, porque ela merece isso e muito mais. Toda vez. Se a grande ofensa ou a grande desconstrução do governo Lula que eles querem fazer é falar bem da Dilma, eu poderei morrer feliz. Poderei tranquilamente, porque era esse o nosso objetivo. Era eleger alguém que pudesse fazer mais e melhor. Porque se fosse para fazer o mesmo, eu teria pleiteado o terceiro mandato. Ou seja, é para ela fazer mais e melhor. Por ser diferente, por ser mulher, por ser competente. E por provar que ela não é resultado do Lula. Ela é resultado de um conjunto de forças políticas que está aqui. Que tentaram destruir em 2005. A história haverá de mostrar. Não houve campanha mais infame contra um partido do que a campanha feita com o PT em 2005. Não há campanha mais infame. Isso vai dar muito o que falar. E muitos estudiosos vão estudar muita coisa, mas nós vamos saber o que aconteceu naquele fatídico ano de 2005, em que nós mesmo desconfiávamos um de nós. E eu queria dizer para vocês, nesse momento em que o PT completa 31 anos, nós temos que ter clareza quem são os nossos aliados, quem são os nossos adversários, e temos que ter mais clareza ainda, que quando um companheiro nosso tiver problema, e a gente tiver dúvida, na dúvida, a gente tem que estar com o companheiro da gente. Na dúvida, a gente tem que estar com o companheiro da gente. Esse PT, que completa 31 anos hoje, deu uma lição a este país e ao mundo no PED de 2006, se não me falha a memória. 2005. Quando vários companheiros meus diziam que esse partido tinha acabado, nós levamos mais de 360 mil companheiros do PT para votar. Porque as pessoas precisam compreender. Os deputados, o presidente, os governadores, os secretários, nós somos apenas a cara pública desse partido. O que eles não sabem é que a força desse partido está numa cara que vive no anonimato. Em milhões de brasileiros, que nós nem sabemos o nome deles, mas que eles sabem que tem um partido que eles acreditam. Por isso, companheiros e companheiras, esses 31 anos, eu não sei quantas vezes na história da humanidade alguém conseguiu criar um partido em tão pouco tempo chegar ao poder. Não há muitas experiências bem-sucedidas desse jeito. Em apenas 20 anos a gente criar um partido do zero e em 20 anos chegar ao poder. Não existe essa experiência. E eu acho que nós conseguimos fazer um pouco de história nesse país. Acho que nós temos que exteriorizar e fazer com que essa experiência bem-sucedida seja socializada para que outras pessoas saibam como é que nós construímos.
Nós estamos aqui com os companheiros da CUT, e eles sabem que, além de serem criadores do nosso partido, nós nunca os tratamos como correia de transmissão, e nem eles a nós. É uma relação de respeito mútuo entre nós. Somos companheiros, sabe? Somos companheiros nos momentos bons e nos momentos difíceis. Não me esqueço nunca do papel da CUT, da classe trabalhadora, sabe, na crise de 2005, quando fizeram um adesivo que marcou a minha vida, mexeu com Lula, mexeu comigo, e certamente aquilo mexeu com quem queria mexer na democracia deste país. E completamos 31 anos, eu diria, orgulhosamente. Orgulhosamente, nós estamos completando 31 anos de idade. É novo, isso para nós, na idade, parece velho. Mas para a vida política isso não é nada. Nós somos uma criança ainda. Tem muita coisa para acontecer e tem muita coisa para a gente fazer junto. A gente pode ter consciência de que nós somos mais importantes do que nós pensamos que nós somos. E, sobretudo, quando a gente... Eu não sei, companheiro Zé Eduardo Dutra, se você já leu o meu programa de governo de 2002. Eu não sei se você já leu o programa de governo de 2006. Eu estou dizendo isso porque nós fizemos mais do que o programa de governo. Talvez seja na história o único momento em que a gente fez mais do que aquilo que a gente queria fazer. A UNE, num congresso, numa universidade que nós inauguramos lá em Caruaru, o presidente da UNE reconheceu que tinha atendido tudo que ele tinha reivindicado, que era preciso construir uma nova pauta. O movimento sindical nunca teve a relação com o governo que tem conosco. E não uma relação de pedinte, uma relação de cobrança, uma relação de construção conjunta de propostas alternativas. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de reflexão. O que significa para o Brasil eleger a primeira mulher presidenta da República desse país? O que significa para esse país eleger uma mulher que estava derrotada na década de 70 porque os militares a torturaram e acharam que era o fim da carreira política dela e do grupo dela. Acharam que tinha alijado essa menina da política brasileira. E 40 anos depois, essa menina é chefe, comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras e presidente da República deste país. Com uma vantagem, sem rancor. Com uma vantagem, sem raiva. Com uma vantagem, sem ódio. Apenas sabendo que está reservada a ela, na história deste país, a possibilidade de provar que a mulher é tão ou mais competente do que o homem e que a inteligência não está medida pelo sexo, mas sim pela qualidade da massa encefálica que cada um de nós carrega na cabeça. Estes 31 anos, companheiro Zé Eduardo Dutra, faz com que a gente pense um pouco mais. Nós já ganhamos a presidência da República, já ganhamos governadores, já elegemos prefeitos de capital, já elegemos prefeitos de cidades pequenas. O que nós queremos mais? Nós queremos é fazer com que o povo brasileiro ocupe cada vez mais um espaço, ou seja, um pedaço no espaço da cidadania que ele ainda não conseguiu. Agora imagina, companheiro Eduardo Dutra, a minha alegria em dezembro, quando eu pego os índices do IBGE. E eu vejo lá, índice de desemprego 5,3%. Eu fui dirigente sindical, companheiros. E a gente imaginava que 5,3% de desemprego era coisa da Alemanha. Era coisa de gringo. Aqui era 15, era 20, era 18, 19, 24, 28. Quando fazia greve, aumentava para 26. E, de repente, a gente vê no Brasil 5,3. Na Europa, a média de 9,7. Só na Holanda, que tem 4,3. Nos Estados Unidos, quase 10. Na Espanha, 20. Em outros países, muito mais do que nós. Quem acreditava nisso? Vocês estão lembrados como nós fomos ironizados? Porque no documento de 2002, nós colocamos que o Brasil precisava criar 10 milhões de empregos. Não criamos 10, criamos 15 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Não foram 10,
E se Deus quiser, vai continuar criando muito mais. Porque não existe hipótese da gente melhorar a educação desse país. Não existe hipótese da gente melhorar a saúde desse país. Não existe hipótese da gente melhorar o atendimento à população se a gente não tiver investimento. E como o computador não conversa com pessoa, tem que ter gente para tratar com gente. Este é o país que eu tenho convicção que a companheira Dilma vai gerir nesses próximos anos. Este é o país que eu tenho a convicção que o povo brasileiro quer que aconteça. E vai acontecer de forma mais aprimorada, de forma mais calejada, de forma mais madura, de forma mais articulada, com mais aliança política, com mais gente participando desse processo. Por isso, companheiros, eu fico agradecido de ter recebido outra vez um título que jamais deveria ter me tirado de ser presidente de honra desse partido. Você apenas está me devolvendo no tempo da história uma coisa que eu não podia ter perdido por ser presidente da República. Mas, de qualquer forma, eu fico... Espero que, junto com isso, venha mais coisas. E, de qualquer forma, eu não quero voltar a ser o militante que eu já fui. Eu disse para o Zé Eduardo e para o Vacaro, olha, eu não quero mais... Eu lembro quando Marisa tinha as crianças pequenas, que a gente tinha que sair de sábado para ir para a reunião naquele PT, ficava lá discutindo a tarde inteira, as pessoas pedindo questão de ordem, chegava 10 horas da noite em casa. É verdade, Bruno Maranhão. Aí voltava domingo de manhã um sol. A Marisa falava, vamos na represa, vamos não sei para onde, não, tem reunião do diretório. Chegava lá, era a mesma questão de ordem, era sempre os mesmos que levantava contra, os mesmos que defendia a favor, e às vezes o máximo que a gente conquistava era marcar uma reunião para o mês seguinte. Eu não tenho mais paciência, não tenho mais idade. Agora, eu acho que também o PT evoluiu demais, e o PT aprendeu a ser mais prático. Eu estou disposto a viajar esse país. Se algum adversário meu acha que porque eu deixei a presidência, o Lula está aposentado, escacedeu-se. Aqui não tem aposentadoria na política, meu filho. Aqui é o seguinte, se tiver uma boa causa, terá um bom soldado na rua para brigar e para defender. Não... Vou continuar andando esse país, vou continuar vendo a Marisa brigar comigo por conta da minha agenda, e eu prometendo para ela que no ano seguinte eu vou parar de fazer aquilo, e assim já fazem 36 anos, vai para 37, depois para 38, para 49, ou seja, eu espero viver até uns 104, 105, sabe? Estou me preparando para isso. Então, queridos companheiros, é com muita alegria, Zé Eduardo, com muita alegria, companheiros, convidados, que eu participo desse nosso aniversário de 31 anos. Eu que comecei, junto com muitos de vocês, na primeira reunião de construir esse partido. Eu que passei junto com vocês. Eu lembro que eu fui uma vez a uma cidade no Rio Grande do Sul, com Olívio Dutra, numa cidade, eu não sei se era Estrela, não sei o que era. Nós fomos filiar gente no partido. Chegamos lá, não tinha ninguém. Paramos no bar para tomar cerveja, entrou 2 caras no balcão, nós filiamos os 2. Sabe? Eu lembro, Humberto, quando você emprestou uma Brasília velha para a gente ir à floresta, lá em Pernambuco, fazer um comício, e na volta o carro o Bruno Maranhão era meu segurança. O comandante Bruno era meu segurança. E eu lembro que o carro bateu e furou o kart e o óleo vazou, nós ficamos na estrada, meia-noite. Aí não tinha que fazer, o segurança ficaram me ensinando a atirar, de noite. Ninguém parava para a gente poder subir no caminhão. Eu lembro de coisas, e eu pretendo construir um memorial das lutas sociais nesse país. Eu pretendo construir uma coisa forte nesse país para a gente poder contar a história deste país do jeito que ela foi e não do jeito que a elite contou para nós a vida inteira. E a minha ideia é que a gente coloque esses causos. Eu ainda um dia vou chamar vários companheiros aqui para a gente sentar em volta de uma mesa tomando cerveja. Tem que ter cerveja, tem que ter uma caninha e um gravador para a gente ficar contando o caos. Quem sabe em cada estado a gente pode organizar, pegar os companheiros mais velhos,
como o Ribamar lá no Piauí, como o Luiz de Virgem no Piauí, ou Wellington, e fazer esse companheiro contar história. Você que parece novo, mas também é velhinho, você pode contar história. Conta cada, para a gente fazer um memorial de coisa viva, de coisa muito, mas muito forte. Então, meus queridos e queridas companheiras, eu recebi um bilhete aqui, já estou falando demais, porque a nossa querida companheira Dilma vai chegar daqui a pouco, mas nós esperaremos ela aqui, mas não é justo que eu fique falando o tempo inteiro aqui para poder esperar. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, olha, eu sou hoje um brasileiro muito orgulhoso. Muito orgulhoso porque eu e o PT tivemos a vida inteira que provar que éramos capazes de fazer as coisas. A nossa vida foi uma provação. Todo dia a gente tinha que provar. Ninguém nunca cobrava nada dos outros, mas de nós as pessoas cobram todo santo dia. Então, deixar a presidência da República e poder entrar num avião de carreira como eu entrei ontem e ser tratado com o carinho que eu fui tratado, só isso valeu a pena passar pela presidência da República. Eu não sei quantos presidentes teria coragem de entrar num avião fazendo apenas 40 dias. E eu quero fazer isso a vida inteira, porque eu aprendi que o político que tem medo do povo não deveria ser político. Quando tiver um problema, ao invés da gente se esconder no gabinete, ficar ouvindo o assessor dizer não vai para a rua que está bom, você tem que ir para a rua para convencer as pessoas que se você errou, é porque você, sabe, se equivocou e assumiu o erro. Mas ter medo jamais. E eu acho que o povo brasileiro espera isso da classe política. Não ter medo, conversar, discutir e fazer as coisas como eu faço com os companheiros da CUT agora, o negócio do salário mínimo. Vocês acham que eu tenho divergência da CUT? Não tem. Esses companheiros são meus irmãos, eu ajudei a criar. Agora, eu aprendi, e eu estou vendo companheiros daqui que aprenderam também, que quando a gente faz um acordo, se a gente cumprir, é muito melhor, porque a gente ganha confiança e faz outros acordos. Eu aprendi isso. Sabe? Eu falo essas coisas, mas amanhã, se a CUT precisar, eu estou na rua com a CUT fazendo o que precisa ser feito. Mas veja, nós não podemos, sabe, não cumprir as coisas que nós acordamos. Eu vou contar uma história, Arthur. Em 1978, nós fizemos a famosa greve por fábrica. E teve uma fábrica que não fez greve, a Cubota. A Cubota Teco. Não sei se ela existe ainda. Existe, Feijó? Ela não fez greve. Aí, quando nós fizemos o acordo, a Cubota resolveu entrar em greve. Eu fui para dentro da fábrica e falei, escuta aqui, ô Peusado, ninguém é palhaço, não. Tem a minha assinatura num documento aqui. É o seguinte, nós vamos voltar a trabalhar. Está feito o acordo, vamos voltar a trabalhar. Nada de ficar brincando. E o pessoal voltou a trabalhar. Porque se a gente não age assim, a gente perde o respeito. E ninguém leva em conta. E o salário mínimo, companheiro Marco Maia, vocês têm que aprovar uma lei definitiva. Porque o salário mínimo não pode ficar sendo um cenário para todo ano aparecer gente para ser mais herói do que o outro. O salário tem que ter uma lei fixa. Tem que ter uma lei que determine para que ninguém precise ficar brigando pelo salário mínimo. Vamos brigar pelo salário máximo. E vamos deixar o mínimo resolvido na lei, aprovado pelo Congresso Nacional. Por isso, companheiros e companheiras do fundo do coração, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Eu e Marisa, embora tenhamos brigado muito por causa do PT, nós somos o que somos porque agradecemos a vocês a lealdade, o companheirismo, mesmo nas divergências. Eu, sinceramente, não sei se eu faria política se não fosse o PT. Portanto, com todos os defeitos que nós temos, eu acho que nós fizemos o que era possível. Agora, é importante, cara Eduardo, companheiros do PSB, companheiros do PT, que a gente comece a pensar 2012, ontem, não deixar para discutir 2012 quando todo mundo já tiver candidato. É importante que a gente comece a discutir o que nós vamos querer para 2012 agora. Não deixar cada um lançar os seus candidatos para depois tentar consertar, que nós sabemos que não dá certo. E nós sabemos que tem muita cidade em jogo em 2012. E nós precisamos começar já a maturar a aliança que nós vamos fazer. Muito obrigado, companheiros. Parabéns ao PT e viva o Partido dos Trabalhadores.